Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a competência para julgar os conflitos de competência no direito processual do trabalho. Conflito de competência ocorre quando dois juízes ou dois tribunais se julgam competentes para julgar a mesma causa, ou quando dois juízes ou dois tribunais se julgam incompetentes para julgar a mesma causa. Na primeira hipótese, quando dois juízes se julgam competentes para julgar a mesma causa, fala-se do conflito positivo de competência. Na segunda hipótese, quando dois juízes se julgam incompetentes para julgarem uma causa, fala-se em conflito negativo de competência. A Constituição da República, no artigo 114, inciso 5º, dispõe: artigo 114 caput, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 5º, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O. Órgãos com jurisdição trabalhista. Quais são os órgãos com jurisdição trabalhista? Os órgãos com jurisdição trabalhista são aqueles elencados no artigo 111 da Constituição da República. Dispõe o artigo 111 do texto constitucional. São órgãos da Justiça do Trabalho. Primeiro, o Tribunal Superior do Trabalho. Segundo, juízes do trabalho. Segundo, os tribunais regionais do trabalho. Terceiro, juízes do trabalho. Então, no artigo 111, há três órgãos da jurisdição trabalhista. Na primeira instância, os juízes do trabalho, que atuam nas varas do trabalho. Acima deles, na hierarquia do judiciário trabalhista, estão os tribunais regionais do trabalho. E acima dos tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, três instâncias trabalhistas: juízes do trabalho, que atuam nas varas do trabalho, com a competência territorial estabelecida pela lei. Cada vara do trabalho de um determinado estado está vinculada a um tribunal regional do trabalho. São 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil, conforme previsão do artigo 674 da CLT. E acima dos tribunais regionais do trabalho está o Tribunal Superior do Trabalho, com sede em Brasília. Então, quando o conflito de competência ocorrer entre órgãos com jurisdição trabalhista, a própria Justiça do Trabalho julgará este conflito, exceto nas hipóteses do artigo 102, inciso 1º, a linha O. O artigo 102, inciso 1º, a linha O, trata da competência do Supremo Tribunal Federal, que analisaremos daqui a pouco. Então, entre os órgãos da primeira instância trabalhista, os juízes do trabalho, havendo conflito de competência entre os juízes do trabalho, a própria Justiça do Trabalho julgará este conflito. Quem julga o conflito trabalhista é sempre um órgão acima. Hierarquicamente, acima dos juízes do trabalho, está o Tribunal Superior do Trabalho. Neste caso, é necessário verificar se os juízes do trabalho em conflito de competência, seja positivo, seja negativo,
são da mesma região. Se eles forem da mesma região, o Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região é que vai julgar este conflito de competência. Então, o conflito de competência será julgado pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho, ao qual esses juízes estão vinculados. É só verificar a qual TRT eles pertencem. Como eu disse, o artigo 674 da CLT prevê os 24 tribunais regionais do trabalho. Na primeira região está o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Na segunda região, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. São Paulo é o único estado da federação que tem 2 tribunais regionais do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. O TRT da segunda região tem sede na capital de São Paulo. O TRT da 15ª região tem sede em Campinas, interior de São Paulo. A competência territorial do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo abrange a capital do estado de São Paulo, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Então, toda a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana da Baixada Santista fazem parte do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. O restante do estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo, com exceção do litoral santista, né, da região da Baixada Santista e da Grande São Paulo, bem como da capital, que fazem parte da segunda região. Então, São Paulo tem 2 tribunais regionais do trabalho, o da segunda região, que abrange São Paulo capital, Grande São Paulo e Baixada Santista, e o TRT da 15ª região, com toda a área do estado de São Paulo, excetuada aquela destinada ao TRT da segunda região. O Tribunal Regional do Trabalho da terceira região abrange o estado de Minas Gerais. O TRT da quarta região abrange o estado do Rio Grande do Sul. O TRT da 15ª região, o estado da Bahia. O TRT da sexta região, o estado de Pernambuco. O TRT da sétima região, o estado do Ceará. O TRT da oitava região, o estado do Pará e do Amapá. O TRT da nona região abrange o estado do Paraná. Inicialmente, o TRT de São Paulo, segunda região, abrangia todo o estado de São Paulo e também o estado do Paraná. Até que o TRT do Paraná foi criado, nona região, desmembrando do TRT de São Paulo. O TRT da 10ª região abrange o Distrito Federal e Tocantins. O TRT da 11ª região abrange os estados de Amazonas e Roraima. O TRT da 12ª região abrange o estado de Santa Catarina. O TRT da 13ª região abrange o estado do Paraná. O TRT da 14ª região abrange o estado de Rondônia e Acre. O TRT da 15ª região, com sede em Campinas, abrange o estado de São Paulo, com exceção da área do TRT da segunda região. O TRT da 16ª região abrange o estado do Maranhão. O TRT da 17ª região abrange o estado do Espírito Santo. O TRT da 18ª região
abrange o estado de Goiás. O TRT da 19ª região abrange o estado de Alagoas. O TRT da 20ª região abrange o estado de Sergipe. O TRT da 21ª região abrange o estado do Rio Grande do Norte. O TRT da 23ª região abrange o estado do Mato Grosso. E por fim, o TRT da 24ª região abrange o estado do Mato Grosso do Sul. De forma que, ao verificarmos o conflito de competência entre juízes do trabalho, nós temos que observar a qual região pertencem esses juízes. Se eles pertencerem à mesma região, o Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região é que vai julgar este conflito de competência. Se o TRT, ou melhor, se os juízes do trabalho não forem da mesma região, se cada um deles pertencerem a TRT diverso, quem vai julgar este conflito de competência é o Tribunal Superior do Trabalho. Não pode ser nenhum dos dois TRTs, tem que ser um órgão acima. Acima do TRT está o Tribunal Superior do Trabalho. De forma que, sendo os juízes do trabalho de regiões diversas, o Tribunal Superior do Trabalho é que vai julgar este conflito de competência. Nessas hipóteses, observem, o conflito não saiu da jurisdição trabalhista. Ele não envolveu juízes vinculados a outros tribunais que não sejam os tribunais trabalhistas. Portanto, é a hipótese do inciso 5º do artigo 114, conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Se o conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista é julgado pela Justiça do Trabalho, também será julgado pela Justiça do Trabalho o conflito de competência entre o juiz do trabalho e o juiz de direito investido da jurisdição trabalhista, na hipótese dos artigos 668 e 669 da CLT. Diz o artigo 668 da CLT: nas localidades não compreendidas na jurisdição das varas do trabalho, os juízes de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. Então, nessa hipótese do artigo 668 da CLT, não existe vara do trabalho com competência territorial naquele município, razão pela qual o juiz de direito com competência territorial naquele município é que vai julgar as causas trabalhistas. Isso está previsto na CLT, mas é uma hipótese rara, porque a competência territorial das varas do trabalho pode se estender a um raio de 100 quilômetros. Então, neste raio de 100 quilômetros, todos os municípios atingidos por essa extensão territorial serão da competência da vara do trabalho. Repito, quem define a competência territorial da vara do trabalho é a lei que a instituiu. Então, ao criar a vara do trabalho, a lei vai estabelecer quais os municípios que pertencem à competência territorial da respectiva vara do trabalho. Mas na hipótese de determinado município não pertencer à competência territorial de nenhuma vara do trabalho,
o 668 da CLT confere ao juiz do trabalho a competência para julgar a matéria trabalhista. Mas neste caso, havendo recurso da sentença trabalhista, deste juiz do trabalho investido da jurisdição trabalhista, quem julgará o recurso não será o Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado, mas o Tribunal Regional do Trabalho daquele estado no qual o município está situado, de forma que, se houver conflito de competência entre juiz do trabalho e juiz de direito investido da jurisdição trabalhista, na hipótese do artigo 668 da CLT, o Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região é que julgará o conflito de competência. E na hipótese de o juiz do trabalho estar vinculado a um Tribunal Regional do Trabalho e o juiz de direito, enquanto investido da jurisdição trabalhista, também estar vinculado a outro Tribunal Regional do Trabalho, não pode ser nenhum dos dois TRTs que julgará o conflito de competência. Neste caso, também será a hipótese de julgamento do conflito de competência pelo Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a competência trabalhista prevista no artigo 114, inciso 5º da Constituição da República, exceto na hipótese do artigo 102, inciso 1º, a linha O qual trata da competência do Supremo Tribunal Federal. Antes de explicar a competência do Supremo Tribunal Federal, é necessário falar da competência do Superior Tribunal de Justiça, o que será importante para entendermos o próximo vídeo, quando falaremos sobre a competência para julgar o dano moral decorrente das relações de trabalho. Pois bem, a competência do Superior Tribunal de Justiça está prevista no artigo 105 da Constituição da República. E a competência para julgar os conflitos de competência está prevista no artigo 105, inciso 1º, a linha D do texto constitucional, o qual dispõe, artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça, primeiro, processar e julgar originariamente. Significa dizer, o processo começa no Superior Tribunal de Justiça. É sua competência originária, não chega ao STJ em grau de recurso. Nessa competência originária do STJ, uma delas, a linha D, dispõe os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Mais uma vez, o artigo 102, inciso 1º, a linha O, é mencionado, para ressalvar que a competência do STJ só não ocorrerá se estivermos diante da competência do Supremo Tribunal Federal. Essa redação do artigo 105, inciso 1º, a linha D, é a redação original da Constituição da República de 5 de outubro de 88, enquanto que a redação que nós lemos do artigo 114, inciso 5º, decorre da emenda 45 de dezembro de 2004. Portanto, nós temos que compatibilizar. Havendo conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, quem julga esse conflito de competência são os próprios órgãos com jurisdição trabalhista, o TRT ou o TST, conforme já vimos. Mas aqui, no 105,
inciso 1º, a linha D, nós vamos encontrar a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar conflitos de competência que não envolvam o Tribunal Superior, envolvam tribunais de justiça, envolvam tribunais regionais do trabalho, ou envolvam Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal, bem como conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos. Por exemplo, conflito de competência entre juiz de direito e juiz federal. Conflito de competência entre juiz de direito e juiz do trabalho. Mas aqui, o juiz de direito não está investido da jurisdição trabalhista. Ele não está exercendo a competência do artigo 668 da CLT. Ele exerce a sua competência natural de julgar as causas da justiça comum estadual. Portanto, conflito de competência entre juiz de direito e juiz do trabalho, entre juiz de direito e juiz federal, entre juiz do trabalho e juiz federal, quem julga esse conflito de competência é o Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o conflito de competência entre juiz de direito e juiz militar, entre juiz federal e juiz militar, são conflitos de competência que envolvem juízes vinculados a tribunais diversos. Quem julgará este conflito de competência será o Superior Tribunal de Justiça. Mas qual é a competência, afinal, do Supremo Tribunal Federal para julgar conflitos de competência? Ela está prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha o qual dispõe: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, primeiro, processar e julgar originariamente. Aqui também não chega ao Supremo Tribunal Federal em grau de recurso. O processo de julgamento se inicia no Supremo Tribunal Federal. É sua competência originária. A linha os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. Em outras palavras, se o conflito de competência envolver tribunal superior, a competência será do Supremo Tribunal Federal. Existem 4 tribunais superiores: o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o Tribunal Superior Militar, TSM. 4 tribunais superiores. Acima dos tribunais superiores, só existe um órgão jurisdicional, que é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, envolvendo Tribunal Superior, o conflito de competência, seja o conflito entre eles ou entre um dos 4 tribunais superiores e um tribunal inferior, que a ele não vinculado, a competência para julgar este conflito de competência será do Supremo Tribunal Federal. Mas, se o tribunal em conflito, entre aspas, com o Tribunal Superior for tribunal a ele vinculado, na verdade não há conflito. Por questão de hierárquica, prevalecerá a decisão do Tribunal Superior. Ou seja, nunca haverá conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho.
não haverá conflito de competência entre Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Não haverá conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça, ou entre Tribunal Regional Federal e Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, os tribunais vinculados aos tribunais superiores jamais estarão em conflito, né? Não pode existir conflito entre tribunal inferior com o tribunal superior. Por questão hierárquica, prevalecerá a decisão do tribunal superior. Essas eram as questões envolvendo o artigo 114, inciso 5º da Constituição da República. Até o próximo vídeo, no qual analisaremos a competência para julgar o dano moral decorrente das relações de trabalho. Até lá!